de João Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, publicado em 1962, o conto O Cavalo que Bebia Cerveja. Essa chácara do homem ficava meio ocultada, escurecida pelas árvores que nunca se viu plantar, tamanhas tantas em roda de uma casa. Era homem estrangeiro. De minha mãe ouvi como, no ano da espanhola, ele chegou, acautelado e espantado, para adquirir aquele lugar de todo defendimento e a morada donde de qualquer janela alcançasse de vigiar à distância, mãos na espingarda. Nesse tempo, não sendo ainda tão gordo de fazer nojo. Falavam que comia quanta imundice, caramujo até rã com as braçadas de alfaces embebidas num balde de água. Ver que almoçava e jantava da parte de fora, sentado na soleira da porta, o balde entre suas grossas pernas, no chão, mais as alfaces. Tirante que a carne, essa legítima de vaca cozinhada. Demais gastasse era com cerveja, que não bebia à vista da gente. Eu passava por lá, ele me pedia: "Irivaline, bisogna outra garrafa, é para o cavalo." Não gosto de perguntar, não achava graça. Às vezes eu não trazia, às vezes trazia e ele me indenizava o dinheiro, me gratificando. Tudo nele me dava raiva. Não aprendi a referir meu nome direito. Desfeita a ofensa, não sou de perdoar a nenhum de nenhuma. Minha mãe e eu, sendo das poucas pessoas que atravessávamos por diante da porteira para pegar a pinguela do riacho. Destar, coitado, penou na guerra. Minha mãe explicando. Ele se rodeava de diversos cachorros graúdos para vigiarem a chácara. De um mesmo não gostasse, a gente via o bicho em sustos, antipático, o menos bem tratado. O que fazia, ainda assim, por não se arredar de ao pé dele, que estava a toda hora de desprezo chamando o endiabrado do cão por nome Mussolino. Eu remoía o rancor de que um homem desses, cogotudo, panturro, rouco de catarros, estrangeiro às náuseas, se era justo que possuísse o dinheiro e estado, vindo comprar terra cristã sem honrar a pobreza dos outros, encomendando dúzias de cerveja para pronunciar a feia fala. Cerveja? Pelo fato, tivesse seus cavalos,
Os 4 ou 3, sempre descansados, neles não amontava, nem aguentasse montar. Nem caminhar quase não conseguia. Cabrão! Parava apitando uns charutos pequenos, catinguentos, muito mascados e babados. Merecia um bom corrigimento. Sujeito sistemático, com sua casa fechada, pensasse que todo mundo era ladrão. Isto é, minha mãe ele estimava, tratava com as benevolências. Comigo não adiantava. Não dispunha de minha ira. Nem quando minha mãe grave adoeceu e ele ofertou dinheiro por remédios. Aceitei. Quem é que vive de não? Mas não agradeci. De certo, ele tinha remorso de ser estrangeiro e rico. E mesmo não adiantou, a santa de minha mãe se foi para as escuridões, o danado do homem se dando de pagar o enterro. Depois, indagou se eu queria vir trabalhar para ele. Sofismei o quê? Sabia que sou sem temor em meus hartos e que enfrento uns e outros. No lugar, a gente pouco me encarava. Só se fosse para ter a minha proteção dia e noite contra os iços e vindiços. Tanto que não me deu nem meio serviço por cumprir, senão que eu era para burlinquear por lá, contando que com as armas. Mas as compras para ele eu fazia. Cerveja, Rivalini, é para o cavalo. O que dizia a sério naquela língua de bater ovos. Tomara ele me xingasse, aquele homem ainda havia de me ver. Do que mais estranhei foram esses encobrimentos. Na casa grande, antiga, trancada de noite e de dia, não se entrava nem para comer, nem para cozinhar. Tudo se passava da banda de cá das portas. Ele mesmo, figuro que raras vezes por lá se introduzia, a não ser para dormir ou para guardar cerveja. Que era pro cavalo. E eu comigo. Tu espera, porco, pra si mais dia menos dia. Eu não estou bem aí, não haja o que há. Seja que, por essa altura, eu devia ter procurado as corretas pessoas, narrar os absurdos, pedindo providências, soprar minhas dúvidas. O que fácil não fiz. Sou de nem palavras. Mas por aí também apareceram aqueles, os de fora. Sonsos os 2 homens vindos da capital. Quem para eles me chamou foi o seu Priscílio, subdelegado. Me disse: Rivalino Bellarmino, esses aqui são de autoridade, por ponto de confiança. E os de fora, me pegando à parte, puxaram por mim as muitas perguntas. Tudo para tirar a tradição do homem que queriam saber em pautas de ninharias. Tolerei que sim, mas nada não fornecendo.
Quem sou eu? Coati pra cachorro me latir? Só cismei escrúpulos pelas más caras deles, sujeitos embuçados, salafrados também. Mas me pagaram o bom quanto. O principal deles dois, o de mão no queixo, me encarregou que meu patrão, sendo um homem muito perigoso, se ele vivia mesmo sozinho, e que eu reparasse na primeira ocasião se ele não tinha na perna embaixo sinal velho de coleira, argolão de ferro, de criminoso fugido de prisão. Pois sim, piei, prometi. Perigoso? Pra mim? Pelo que vá em sua mocidade, podendo ter sido homem. Mas agora, em pança, regalão, remanchão, somente quisesse a cerveja para o cavalo. Desgraçado dele! Não que eu me queixasse por mim, que nunca apreciei cerveja. Gostasse, comprava, bebia ou pedia, ele mesmo me dava. Ele falava que também não gostava, não. De verdade, consumia só a quantidade de alfaces com carne, boquicheio, enjooso, mediante muito azeite, lambia que espumava. Por derradeiro, estava meio estramontado. Soubesse da vinda dos de fora? Marca de escravo em perna dele não observei nem fiz por isso. Só lá serviçal de meirinho mor desses escogitados de tantos visares? Mas eu queria jeito de entender, nem que por uma festa, aquela casa debaixo de chaves espreitada. Os cachorros já estando mansos, amigáveis. Mas parece que seu Giovânio desconfiou, pois, por minha hora de surpresa, me chamou, abriu a porta. Lá dentro, até fedia coisa sempre em tampa, não dava bom ar. A sala grande, vazia de qualquer amobiliado, só para espaços. Ele, nem que de propósito, me deixou olhar a minha conta, andou comigo por diversos cômodos, me satisfiz. Mas depois cá comigo, ganhei conselho ao fim da ideia. E os quartos? Havia muitos desses. Eu não tinha entrado em todos resguardados. Por detrás de alguma daquelas portas, pressenti bafo de presença. Só mais tarde? O carcamano queria se birbar de esperto. E eu não era mais? Demais que, uns dias depois, se soube de ouvidos, tarde da noite, diferentes vezes, galopes no ermo da várzea, de cavaleiro saído da porteira da chácara. Pudesse ser? Então, o homem tanto me enganava de formar uma fantasmagoria de lobisomem.
Só aquela divagação que eu não acabava de entender para dar a razão de alguma coisa. Se ele tivesse mesmo um estranho cavalo, sempre escondido ali dentro, no escuro da casa. Seu Priscílio me chamou justo outra vez naquela semana. Os de fora estavam lá de colondria. Só entrei a meio na conversa. Um deles dois escutei que trabalhava para o consulado. Mas contei tudo, ou tanto, por vingança com muito caso. Os de fora, então, instaram com seu Priscílio. Eles queriam permanecer no oculto. Seu Priscílio devia de ir sozinho. Mas me pagaram. Eu estava por ali, fingindo não ser nem saber, de mão posta. Seu Priscílio apareceu, falou com seu Jovânio se que histórias seriam aquelas de um cavalo beber cerveja. Apurava com ele, apertava. Seu Jovânio permanecia muito cansado, sacudia devagar a cabeça, fungando o escorrido do nariz até o toco do charuto. Mas não fez mau rosto ao outro. Passou muito a mão na testa. Lei, quer ver? Saiu para surgir com um cesto com as garrafas cheias e uma gamela. Nela despejou tudo às espumas. Me mandou buscar o cavalo, o alazão canela clara, bela face, o qual era de se dar fé. Já avançou avispado, de atreitas orelhas, arredondando as ventas, se lambendo. E grosso bebeu o rumor daquilo, gostado até o fundo. A gente vendo que ele já era manhudo, cevado naquilo. Quando era que tinha sido ensinado? Possível? Pois o cavalo ainda queria mais e mais cerveja. Seu Priscílio se vexava, no que agradeceu e se foi. Meu patrão assoviou de esguicho, olhou para mim. E Rivalini, que estes tempos vão cambiando mal, não lascia as armas. Aprovei. Sorri de que ele tivesse as todas manhas e patranhas. Mesmo assim, meio me desgostava. Sobre o tanto, quando os de fora tornaram a vir, eu falei o que eu especulava, que alguma outra razão devia de haver nos quartos da casa. Seu Priscílio, dessa vez, veio com um soldado. Só pronunciou que queria revistar os cômodos pela justiça. Seu Jovânio, em pé de paz, acendeu outro charuto. Ele estava sempre curdo. Abriu a casa para seu Priscílio entrar. O soldado, eu também. Os quartos? Foi direto a um que estava duro de trancado. O do pasmoso que, ali dentro, enorme, só tinha o singular
isto é, a coisa não existir. Um cavalão branco empalhado, tão perfeito, a cara quadrada, que nem um de brinquedo de menino. Reclaro, branquinho, limpo, crinado e ancudo, alto feito um de igreja. Cavalo de São Jorge. Como podiam ter trazido aquilo ou mandado vir e entrado ali acondicionado? Seu Priscílio se desenchaviu sobre toda admiração. Aparpou ainda o cavalo, muito, não achando nele oco nem contento. Seu Jovânio, no que ficou sozinho comigo, mascou o charuto. Irivaline, pecado que nós dois não gostemos de cerveja, hein? Eu aprovei. Tive a vontade de contar a ele o que por detrás estava se passando. Seu Priscílio e os de fora estivessem agora purgados de curiosidades. Mas eu não tirava o sentido disto. E os outros quartos da casa, o atrás das portas, deviam ter dado a busca por inteiro nela de uma vez. Seja que eu não ia lembrar esse rumo a eles. Não sou mestre de quinaus. Seu Jovânio conversava mais comigo banzativo. Irivaline, ecco, a vida é bruta, os homens são cativos. Eu não queria perguntar a respeito do cavalo branco, frioleiras. Devia de ter sido dele na guerra de sua estimação. Mas, Irivaline, nós gostamos demais da vida. Queria que eu comesse com ele, mas o nariz dele pingava o ranho daquele monco fungando em mau assou, e ele fedia charuto por todo lado. Coisa terrível assistir aquele homem no não dizer suas lástimas. Saí, então, fui no seu Priscílio, falei que eu não queria saber de nada daqueles os de fora, de coscovilho, nem jogar com o pau de dois bicos. Se tornasse a vir, eu corria com eles, despauterava, escaramuçava. Alto aí! Isto aqui é Brasil. Eles também eram estrangeiros. Sou para sacar faca e arma, seu Priscílio sabia, só não soubesse das surpresas. Sendo que foi de repente, seu Jovânio abriu de em par a casa, me chamou. Na sala, no meio do chão, jazia um corpo de homem debaixo de lençol. Giuseppe, meu irmão! Ele me disse embarcado. Quis o padre, quis o sino da igreja para badalar as vezes dos 3 dobres para o tristemente. Ninguém tinha sabido nunca o qual irmão
o que se fechava escondido em fuga da comunicação das pessoas. Aquele enterro foi muito conceituado. Seu Giovânio pudesse se gabar ante todos. Só que antes seu Priscílio chegou. Figuro que os de fora a ele tinham prometido dinheiro. Exigiu que se levantasse o lençol para examinar. Mas aí se viu só o horror de nós todos com caridade de olhos. O morto não tinha cara, a bem dizer, só um buracão enorme, cicatrizado, antigo, medonho, sem nariz nem faces. A gente devassava alvos ossos, o começo da goela, gargomilhos, golas. Que esta é a guerra, seu Giovânio explicou. Boca de bobo que se esqueceu de fechar toda doçuras. Agora eu queria tomar rumo, ir puxando. Ali não me servia mais, na chácara estúrdia e desditosa, com o escuro das árvores tão em volta. Seu Giovânio estava da banda de fora, conforme seu costume de tantos anos. Mais achacoso, envelhecido, subitamente, no trespassamento da manifesta dor. Mas comia sua carne, as cabeças de alface no barde fungava. E Rivaline, que esta vida bisogna, caspite, perguntava em todo tom de canto. Ele avermelhadamente me olhava. Cá eu pisco, respondi. Não por nojo, não dei um abraço nele por vergonha, pra não ter também as vistas lagrimadas. E então ele fez a mais extravagada coisa. Abriu cerveja a que quanta se espumejasse. Andamos, Rivaline, contadino, bambino, propôs. Eu quis. Aos copos, aos 20 e 30, eu ia por aquela cerveja toda. Sereno, ele me pediu para levar comigo, no ir-me embora, o cavalo, alazão bebedor e aquele tristoso cachorro magro mussolino. Não avistei mais o meu patrão. Soube que ele morreu quando em testamento deixou a chácara para mim. Mandei erguer sepulturas, dizer as missas por ele, pelo irmão, por minha mãe.
Mandei vender o lugar, mas primeiro cortarem abaixo as árvores e enterrar no campo o trem que se achava naquele referido quarto. Lá nunca voltei. Não que não me esqueço daquele dado dia, o que foi uma compaixão. Nós dois e as muitas garrafas. Na hora cismei que um outro ainda vinha a sobrevir por detrás da gente também, por sua parte, o alazão façalvo, ou o branco enorme de São Jorge, ou o irmão infeliz medonhamente. Ilusão que foi, nenhum ali não estava. Eu, Rei Valino Belarmino, capisquei. Vim bebendo as garrafas todas que restavam. Faço que fui eu que tomei consumida a cerveja toda daquela casa para fecho de engano.